distância. Certo? Então, de certa forma, nós somos novos aqui no Rio Grande do Sul, na graduação. Em vista de divulgação, a gente vem trabalhando com diversos projetos, entre eles divulgar a instituição através de palestras, certo? E essa primeira participação aí da Palestras que Educam, né, ela tem um enfoque bem forte de história. O objetivo é ter vários tipos de enfoque, certo? Divulgando todos os cursos, todas as áreas e sempre contribuindo, né, dessa maneira. E estamos aí de segunda a sexta, das 13 às 20. Venham estudar conosco. Demais informações, tem bastante coisa aí na sacolinha. Uma das ações aí da parceria é divulgar o caderno de Educam. Tem vários textos aí sobre a história da América Latina e sobre o Caribe. E cada um de vocês vai ganhar um de brinde aí, de graça. Então a minha primeira fala vai ser primeiro eu, Rafael, sobre o Sérgio Buarque de Holanda, depois o colega Bruno sobre o João Elvis. Então, o assunto é Sérgio Buarque de Holanda, o homem cordial. Então, para quem não conhece, Rafael, pode passar. Alguns dados biográficos aí do Sérgio Buarque de Holanda. Ele nasceu em 1902, em São Paulo, faleceu em 82, em São Paulo também. Uma pessoa muito ligada à rede de sociabilidade dele, que é por toda a Europa praticamente, e principalmente no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele participou do modernismo do Rio de Janeiro. Ele, como os outros modernistas, se formou em Direito. Por que vocês acham que ele se formou em Direito, sendo que ele escrevia livro de História? O que tu acha, Ricardo? Que ele se formou em Direito. Sendo que ele gostava de História, a área dele era a História. Isso é comum, às vezes uma pessoa se forma numa coisa e acaba indo para o outro lado, em qualquer área, às vezes. A ciência, eles gostam de uma coisa e... acho que é isso. A família, às vezes, também. O pai dele era o Aurélio Buarque de Holanda, né? Que é professor também, né? É que na verdade não tinha opção. A única faculdade de humanas que existia no Brasil na época dele era Direito. Ele não tinha opção. Quem gostava de História, gostava de Geografia, gostava de Antropologia ia para o Direito. Então todo o pessoal do modernismo aí ia para o Direito, porque é a única faculdade que existia na época dele. Passou a existir de História na universidade graças em parte ao Sérgio Buarque de Holanda. Vamos explicar depois. Então, em 1936 foi o ano mais importante da vida dele. Ele publicou o primeiro livro, que é A Raiz do Brasil, e ele se casou com a Maria Amélia Buarque Alvim, uma grande companheira da vida inteira dele, que ajudava ele nas pesquisas. Era uma trabalhadora na área da ciência junto com ele. E também nesse ano de 1936, ele foi convidado para participar da Universidade do Distrito Federal, que era um projeto bem criativo na época, criado pelo Anísio Teixeira. E essas datas que eu coloco aqui para vocês é as datas das primeiras edições do Raiz do Brasil. A primeira foi em 1936, depois da segunda edição foi em 1948, e a terceira em 1956, que foi quando ele entrou na USP e fundou o IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, que a partir daí, de dentro da USP, que ele criou a disciplina História do Brasil. Né? Já citei que ele, no Brasil, ele era um homem de São Paulo e um homem do Rio de Janeiro. Ele era basicamente, culturalmente ligado a essas duas cidades. Teve uma participação importante para o modernismo no Brasil, se formou em Direito por aquela razão que eu expliquei para vocês, que não tinha opção. Todo mundo quis estudar porque tinha apreço pela área de humanas e ia para o Direito. Tinha engenharia e outra opção. E esse texto, chamado Lado Oposto e Outros Lados, é importante, porque foi a partir daí que ele passou a criticar o modernismo e se afastou dos modernistas. E, em grande parte, o modernismo está na escrita do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, para quem não conhece, já pesquisou ele no Google, vê as imagens dele, tem muitas fotos dele sorrindo. Ele era um cara que muitas pessoas que eram amigas dele, os amigos dele, diziam que ele era bobalhão, um cara
descontraído, ele tinha uma rede de sociabilidade muito grande, ele era extremamente sociável. Então ele começou como crítico literário, principalmente na década de 20, quando ele participava de uma revista do modernismo, Flaxo, o nome da revista, e ele se tornou historiador sem formação, até porque era impossível ter formação em história na época dele. Ele considerava a história o elo primordial de todas as ciências humanas. Ele achava que todas as ciências humanas eram mediadas pela história. Foi jornalista, professor e sociólogo weberiano. Vamos passar. E as militâncias políticas dele. Primeiro, em movimentos de profissionalização do trabalho intelectual, incluindo a disciplina de história das universidades. Em oposição ao Estado Novo, ele criou a Associação Brasileira dos Escritores, que era uma instituição contra o Estado Novo, que vigia durante a época do Estado Novo. E eu coloquei um parênteses aqui, que é um PCB. Vocês devem achar estranho eu ligar Sérgio Buarque de Holanda ao PCB. Você sabe alguma relação com o PCB do Sérgio Buarque de Holanda? Na verdade, ele, como Darcy Ribeiro, que o Fábio conhece muito bem, Sérgio Buarque de Holanda tentou entrar no PCB. Ele teve uma conversa que ele considerou entediante como membro do PCB e não foi aceito. Não foi aceito pelo PCB. Então, a partir daí, ele se tornou avesso ao marxismo e passou a pensar, teoricamente, para além do marxismo, chegando até Weber e colocando não a parte material como mais importante da história, colocando algumas ideias como algo mais importante. Participou da Esquerda Democrática, que é um movimento contra o Estado Novo, e junto, em 77, contra a ditadura militar, o Centro Brasil Democrático. Também ajudou a fundar o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o PT, que é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Em 73 é um ano traumático na vida dele, porque ele se aposenta da academia. Então ele passa a viajar, conhece toda a Europa, a Itália, a Grécia, a Turquia, a Hungria, a Áustria, a Alemanha. Quando ele escreveu pela primeira vez Raízes do Brasil, ele estava na Alemanha. Ele escreveu não para os brasileiros, escreveu para os europeus conhecerem como é que era o Brasil. Isso é interessante. Conheceu a Holanda, a Inglaterra, a França. E antes que digam que ele só pensava na Europa, né, em 74 ele ajudou a fundar a Biblioteca Ayacucho, que é lá da Venezuela, que tem vários documentos fontes primárias de vários historiadores, vários intelectuais da América Latina. Se vocês pesquisarem no Google, Biblioteca Ayacucho, vocês vão ver vários documentos importantes, milhares, certeza, digitalizados em PDF. Ele participou disso. Então, em 76, ele voltou para a Europa, trazendo vários documentos para o Brasil. E falando um pouco sobre a raiz do Brasil, uma frase que está no livro, que eu considero essencial para entender o homem cordial. Abre aspas. Nós temos de terras estranhas um sistema complexo e acabado de preceitos, sem saber até que ponto se ajustam às condições de vida brasileira e sem cogitar das mudanças que tais condições nele imporiam. Então, o esforço dele, que fez ele chegar até o conceito de homem cordial, é esse: tentar usufruir dos conceitos criados na América Latina. Vou passar. As temáticas do trabalho historiográfico dele se aproximam muito da escola dos análises. Quando ele estudava, quando ele trabalhava nas universidades do Brasil, ele foi chamado para lecionar na França e tem texto dele publicado na revista dos análises. Então ele pode ser considerado um dos precursores da análise também. Os assuntos que ele abordava, os hábitos cotidianos, aspectos da vida material, aí relacionando com o Brodel, alimentação, higiene, indumentária, e aí a parte que se destaca, a parte da indumentária, é que pesquisando sobre esse Cipriano Barata, a fonte para saber a indumentária com tecidos brasileiros que ele usava lá na metrópole, é através da pesquisa do Sérgio Buarque de Holanda, ele que trouxe essa informação. Também ele abordava muitos costumes, o universo de crenças, a psicologia
Psicologia é importante e pedagogia. Psicologia é a área, o campo do conhecimento mais importante para entender o que é o homem cordial, do Sérgio Barros de Holanda. E nesse livro, Raízes do Brasil, tem muitos aspectos pedagógicos que se relacionam com o conceito do homem cordial. E essa temática mais econômica, que se aproxima do marxismo, seria a produção agrícola, manufatureira e industrial. Ele coloca como uma parte pedagógica muito importante do trabalho industrial. As ideias fundamentais do Raízes do Brasil. Quem aqui já leu Raízes do Brasil? Eu. Tu gostou do livro? Bom, uma ideia principal que ele... Isso aí é uma... Parafraseando Sérgio Barros de Holanda. A história para ele deveria ser exorcista, capaz de afugentar do presente os demônios do passado. Ele identifica esse demônio do passado no homem cordial. Ele acredita que a democracia, uma melhora na condição de vida do Brasil, ou uma independência brasileira, somente acabando com esse demônio do passado, que é a cordialidade. Ele criticava os elogios que a família patriarcal recebia do Gilberto Freire. Geralmente, quando a gente vê vídeos sobre Sérgio Buarque de Holanda, a gente vê introduzindo o Sérgio Buarque de Holanda como um dos 3 principais autores da geração de 30. Gilberto Freire, de Casa Grande e Senzala, Caio Prado Júnior, da Revolução Política do Brasil, formação econômica do Brasil também, e Sérgio Buarque de Holanda. Esses 3 autores têm coisas em comum e têm diferenças. E um principal interlocutor do Sérgio Buarque de Holanda é o Gilberto Freire, que ele coloca a família patriarcal como algo positivo. E o Sérgio Buarque de Holanda coloca como um resquício, como um demônio do passado que tem que ser superado. Coloquei aqui com interrogação colonialidade. Colonialidade é um conceito contemporâneo nosso, novo. Basicamente é o seguinte: os países da América Latina tiveram a independência. Após a independência, as relações sociais coloniais conseguiram e continuaram. Isso é chamado de colonialidade. Eu arrisco dizer que a cordialidade, o homem cordial, é um demônio do passado e é uma colonialidade brasileira. Uma ideia central durante todo o livro Raízes do Brasil é o descompasso entre as formas e os conteúdos, através de modelos interpretativos duais. O homem cordial é um modelo interpretativo dual, porque é uma característica do homem da América Latina e do Brasil para o bem e para o mal. E o Antônio, tem um autor que é especialista, Antônio Cândido, que é o autor que mais conhece a obra do Sérgio Barros de Holanda. Ele explica, resume um método dele como metodologia dos contrários. No primeiro parágrafo do Raízes do Brasil, aparece o termo desterrado em nossa terra. Sérgio Barros de Holanda chega a dizer que o brasileiro vive num país onde as instituições não são de acordo com a vivência cultural do brasileiro, porque é a transplantação do que vem de fora. Porque o brasileiro é desterrado no próprio Brasil, que não funciona do jeito do brasileiro. E ele usa o termo homem cordial para explicar isso. Uma outra interpretação dual que tem no Raízes do Brasil é a categoria semeador e a outra categoria é ladrilhador. O semeador seria a metrópole portuguesa na América Latina e o ladrilhador seria a coroa espanhola. Nós sabemos que o Brasil não foi colônia apenas de Portugal, também da Espanha. Então, eu citei para vocês a data das 3 primeiras revisões que o Sérgio Buarque fez do Raízes do Brasil. Esse termo homem cordial, ele identificou essas ideias em cada nova publicação. Ele deixou, inclusive, de usar esse termo em textos futuros, quando ele se tornou um historiador profissional. Quando ele desenvolveu essa categoria homem cordial, ele não usava as técnicas da academia, ele era um ensaísta. Pode passar. E aqui eu tenho 2 exemplos de cordialidade.
Bruno, como é que te chamam na faculdade? Chama o quê? Como é que te chamam teus colegas na faculdade? Colegas? Não te chamam de Bruninho? Não, sim, me chamam, na Cevares me chamam de Bruninho, na FAO eles me chamam de Brunão. Então, cada um me chama de um lugar diferente. E Fábio, como é que o nosso amigo Vergara te chama? Fábio? Nós chamamos de Fabinho? Não, às vezes. Às vezes chama de Fabinho. E tem pessoas que se chamam de Melzinho também. Verdade. Quem aqui tem namorado, né, casado? Como é que vocês se chamam entre vocês? Amor? O que mais? Não chamam no diminutivo também? Não. Não? Olha o tamanho das pessoas. Mas vocês chamam de amor. Mas quando um de vocês se refere ao outro pelo nome, não é estranho? Dificilmente acontece. Mas quando chama pelo nome completo, então. Aconteceu, eu acho. Isso de chamar pelo diminutivo, ou chamar por um apelido, ou chamar de amor, ou chamar pelo nome, é uma cordialidade. Como é que chamavam Getúlio Vargas? GG. Que mais? Velho Getúlio. Hã? Doutor Getúlio. Doutor Getúlio já foge um pouco da cordialidade. Mas GG se aproxima, porque ele torna íntimo. Imagina chamar o presidente do Brasil de GG. Também tem uma música durante o cremismo chamando ele de velho do retrato. Não sei se vocês lembram. Não, isso é da campanha. Bota o retrato do Beto para ir, bota no mesmo lugar. Isso é da campanha. Sim, porque o trabalhador vendo o velho no retrato se anima para trabalhar. Mas isso é uma cordialidade. Getúlio Vargas, ele não se preocupava com a ritualística da legislação para colocar em prática a CLT, por exemplo. Ele chegou a fazer o Estado Novo. Ele tomou o poder sem votação. E o Lulinha, Paz e Amor seria uma cordialidade. Ou chamar Dilma de Dilmãe. Mas tem outro nome que o Getúlio Vargas é mais conhecido, que é o pai dos pobres. Então aqui nós temos 3 características da cordialidade apontada pelo Sérgio Buarque de Holanda, analisando o GG. Primeiro chamar ele de GG ou no diminutivo. Não, no diminutivo ninguém chama. Mas chamar ele por um jeito mais carinhoso, mais próximo. Tendo como modelo a família, pai dos pobres. Seria então uma invasão do espaço privado pelo público? O espaço público sendo invadido pelo código do espaço privado? Sim, isso aí entra na questão da sociologia weberiana, o Sérgio Buarque de Holanda. Mas eu quero chamar a atenção para as 3 características aí, levando em consideração o Getúlio Vargas. Primeiro, a forma de chamar ele de uma forma informal, familiar. Também ele não obedecer ritualismos. Plano Cohen não obedeceu nenhum ritualismo legal. E ele se dirigia ao povo diretamente. Ele se comunicava diretamente com a população nos comícios, em estádio de futebol, por exemplo. Quando a gente teoria sobre o populismo, que é a partir dos governos, principalmente de Getúlio Vargas, as características são muito próximas da cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda. E o Cipriano Barato. O Sérgio Buarque de Holanda é um dos intelectuais que mais admiravam o Sérgio Buarque, o Cipriano Barato. Ele sempre coloca o Cipriano Barato como uma pessoa cuja atuação, o que se sobressaía era o sentimento. Ele só usava roupas com tecido brasileiro. Quando ele foi representar o Brasil na Assembleia em Portugal, quando tinham outros brasileiros com ideias diferentes, mais entreguistas, mais coloniais, ele chegou a dar um murro na cara. Então ele era uma pessoa movida pelo sentimento. E basicamente a cordialidade é isso. É uma pessoa, o homem brasileiro é um homem cordial, porque ele é movido pelo sentimento mais do que pela razão. E era assim Cipriano Barato. Pode passar. E aqui o significado de cordial tem várias hipóteses. Né? Primeiro da farmacologia, medicamento ou porção que ativa a circulação sanguínea e restaura as forças que robustecem. Por exemplo, os cordiais eram muito empregados na terapêutica antiga. Também a bebida alcoólica com as mesmas propriedades. O vinho do Porto é considerado um excelente cordial.
E cordial vem da palavra do latim corde, que significa coração. Então são as ações baseadas no coração. Vamos passar. Muitas pessoas, o Sérgio Buarque de Holanda, de acordo com o senso comum, o homem cordial é um conceito criado por Sérgio Buarque de Holanda. Nada mais incorreto. Este conceito apareceu pela primeira vez pelo Ribeiro Couto, uma carta que ele enviou em 31 para um amigo dele mexicano, que tinha um jornal. Então, em 31, esse amigo dele mexicano alguém? Ele publicou um trecho dessa carta com o título O Homem Cordial, Produto Americano. Pode passar. No livro, no texto onde aparece o Homem Cordial pela primeira vez. Gostaria que vocês prestassem atenção. É da fusão do homem ibérico com a terra. Nossa América, a meu ver, está dando ao mundo isso, o homem cordial. O egoísmo europeu, batido de perseguições religiosas e de catástrofes econômicas, tocado pela intolerância e pela fome, atravessou os mares e fundou ali no leito das mulheres primitivas e em toda a vastidão generosa daquela terra a família dos homens cordiais. Esses que se distinguem do resto da humanidade por duas características essencialmente americanas, o espírito hospitaleiro e a tendência à credulidade. Numa palavra, homem cordial, a atitude oposta do europeu, a suspicácia e o egoísmo do lar fechado a quem passa. Essa atitude de disponibilidade sentimental é toda nossa, é ibero-americana, observável nos nadas, nas pequeninas e insignificâncias da vida de todos os dias. Ela toma vulto aos olhos do crítico, pois são índices desta civilização cordial que eu considero a contribuição da América Latina ao mundo. Então esse autor ele coloca o homem cordial como uma especificidade de toda a América Latina, diferenciando de todo o mundo, principalmente os europeus. E uma forma muito didática para usar em sala de aula, para lecionar sobre o homem cordial, uma sugestão que eu faço, é a partir dessa análise dessa letra da música do filho do Sérgio Buarque de Holanda, Chico Buarque, que é o que será a flor da pele. A gente pode dizer, a partir dessa letra, que a cordialidade é o seguinte, que é algo que queima por dentro. A cordialidade queima por dentro de cada brasileiro. Perturba o sono de cada brasileiro. Como é que a gente fica sem sono? Nós ficamos racionais? A gente fica movido pelo sentimento da raiva, geralmente, sem paciência, ansioso. A cordialidade pode dizer que ela agita nossos tremores, atiça nossos ardores, encharca nossos suores, roga nossos nervos, clama nossos órgãos, implora nossa aflição medonha, nos deixa sem vergonha, nos deixa sem governo, sem juízo, sem nenhum limite. Tudo isso é dito na música do Chico Buarque de Holanda, filho do Sérgio, que ele está a foto dele com o pai. A canção Que Será a Flor da Pele. Vamos passar. Como aparece cordialidade no texto do Sérgio Buarque de Holanda? Ele diz, já se disse, numa expressão feliz, ele diz, já se disse, ele já admite que não é uma criação dele, que a contribuição brasileira para a civilização será na cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. A gente já vê a primeira mudança. Sérgio Buarque de Holanda ele coloca a cordialidade como uma especificidade do brasileiro, enquanto no homem cordial original era uma característica da América Latina inteira. Continuando, seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade. São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Mais uma vez se diferencia do homem cordial anterior. Falta um pouquinho. Volta mais. Avança. Aqui diz duas características principais do homem cordial: o espírito hospitaleiro e a tendência à credulidade. Então ele coloca o homem cordial original do Ribeiro Couto é de acordo com o senso comum do homem hospitaleiro benevolente. E o Sérgio Buarque de Holanda coloca entre aspas. Pode avançar dois, por favor.
ele coloca sempre entre aspas, como que ironizando o conceito. Então há uma mudança. Além de ele dizer que é uma coisa brasileira, ele diz que não é a boa maneira e ainda ironiza, coloca entre aspas. Podem passar. Então, tentando caracterizar um pouco o que é a cordialidade. É uma versão ao ritualismo, a gente vê no exemplo da era Vargas, que é uma versão ao ritualismo da democracia, das eleições, um pavor de viver consigo mesmo. Isso é interessante, porque nas ideias pedagógicas do Sérgio Buarque de Holanda, ele coloca que a função da escola é afastar, é fazer o aluno se afastar da família, superar a cultura da família, se desenvolver a educação a partir da escola é de se aproximar da sua individualidade. Então essa educação próxima muito à família patriarcal é algo extremamente cordial. É um pavor de viver consigo mesmo. A gente já comentou aqui sobre o diminutivo. A cordialidade implica também numa alteração na linguística, para tornar as palavras mais acessíveis ao coração. Como, por exemplo, eu quero que alguém me faça um favor. Eu peço, ô João, me faz um favorzinho, busca a caixa ali para mim. Eu falo no diminutivo, para me aproximar do teu sentimento. Aí eu te convenço a fazer o que eu quero. Aí eu tento camuflar uma relação de poder desigual, através do diminutivo. Outra característica da cordialidade, convive através da ética de fundo emotivo. Intimidade nas relações, como no catolicismo. Também no Brasil colonial tem muitas relações íntimas com os santos. Isso aí é muito abordado pelo Sérgio Buarque de Holanda. Isso aqui é o principal de tudo. Isso aqui é a essência da cordialidade. É a persistência dos velhos padrões coloniais, tendo a ordem familiar patriarcal como modelo nas relações. E o patrimonialismo, que é quando a pessoa está no Estado e utiliza o Estado como se fosse privado, como bem citado pelo Bruno. Vai passar. Sugestões de leitura sobre o homem cordial. Oswald de Andrade, Pau Brasil, do Pau Brasil, Antropofagia e as Utopias. Tem um capítulo só sobre o homem cordial. Peter Burke também falou sobre o homem cordial, mas um precioso autor, Fernando Cacciatore de Garcia. Alguém conhece ele? Fernando Cacciatore de Garcia. Ele é um autor porto-alegrense, que ele escreveu um livro monumental, que é esse aqui, Como Escrever a História do Brasil, que ele é totalmente crítico ao Sérgio Buarque de Holanda. Pode passar. O que ele diz sobre o Sérgio Buarque de Holanda? A principal crítica ao Sérgio Buarque: para ele tudo é fracasso, nada dá certo aqui. Somos uma cópia mal feita de Portugal, da Europa, uma democracia que não se cria. Ele é totalmente crítico ao Sérgio Buarque de Holanda. E o Antônio Cândido, por sua vez, ele é o maior admirador do Sérgio Buarque de Holanda, o maior conhecedor também da sua obra. Ele diz: para nós, a raiz do Brasil trouxe elementos diversos, fundamentando uma reflexão que nos foi da maior importância, sobretudo porque o seu método repousa sobre um jogo de oposições, de contrastes, que impede o dogmatismo e abre campo para a meditação de tipo dialético. Então, só para, culminando aí a minha fala de hoje, fala de agora, duas conclusões opostas, só para colocar no modo concreto o que o Sérgio Buarque de Holanda fazia. Ele analisava a história do Brasil a partir das contradições. E é isso que eu quero concluir com vocês, com duas conclusões contraditórias, a exemplo do Sérgio Buarque de Holanda. Pode passar. Esses são os três principais livros, inclusive, da pesquisa: Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, História Geral da Civilização Brasileira, que é um trabalho de equipe organizado, liderado pelo Sérgio Buarque de Holanda, onde ele não trata sobre o homem cordial. O termo homem cordial deixa de existir na obra do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai substituindo por herança coral. Aparece sobre outro nome. Intérpretes do Brasil, organizado pelo Luiz Bernardo Pericaz e Lincoln Seco. Seria isso. Vamos agora ao Bruno.